Olá, ouvintes do Bizarrismos! Como vocês estão? Aqui quem fala é a Carol. Estou aqui hoje para falar com vocês sobre coincidências. Coincidências, não vou fazer mistério. Vocês já viram aí o nome do episódio e realmente a coincidência é essa. Vamos falar do tema que está exposto no título do episódio. Não me diga! Eu vou começar dando só alguns recadinhos, coisa básica, depois eu peço aí pra ordem alfabética acontecer entre as minhas convidadas, que elas estão tensas, porque geralmente vem uma surpresa quando eu vou falar qual o nome que eu vou utilizar. Porém, eu vou falar algumas coisas, né, assim, entre nós aqui. Eu quero fazer um merchan pra vocês que estão escutando, que é o seguinte: se você está querendo melhorar o seu inglês, o Duolingo já não tá lhe dando aquele resultado que você esperava, e você está querendo um papo mais próximo, uma coisa mais de 1 para 1, assim, eu vou deixar aqui o contato da Giovana, já o link direto para chamar ela no Zapperson, que é uma ouvinte e apoiadora muito querida nossa, que dá aulas particulares de inglês, e ela está ready The left, the right. para dar uma aulinha para vocês. Então eu vou deixar aqui, quem estiver buscando aulas particulares, já indiquei a Gi para outras pessoas, outras escolas, e o resultado foi ótimo, ela foi super bem avaliada. Então quem quiser aí ter English classes, falar assim horrores, chama lá a Gi. As informações estão na descrição do episódio. E a outra coisa é, estamos recebendo histórias, estamos muito animados. Queria então lembrar vocês pra também entrar ali no link da nossa descrição pra você mandar a sua história em primeira mão pro Bizarrismos ler. Temos mais de 10 temas e este podcast é construído junto com vocês, né? Então a gente precisa das histórias aqui pra gente fazer a nossa curadoria, que é feita, na verdade, mandou história, a gente leu. Qualidade comprovada. E aí vocês participam diretamente do Bizarrismos. Falando em participar diretamente do Bizarrismos, eu estou aqui com 2 garotas. Para. Ai, estou ficando com calor porque elas são muito bonitas, muito inteligentes, muito gatas. E elas estão aqui porque elas são comunicadoras oficiais do Bizarrismos, e eu vou pedir para elas se apresentarem então aí brevemente, porque coincidentemente, né, já que aqui estamos falando de grandes coincidências, elas já vieram aqui mais de 1000 vezes, até uma delas já veio até mais que eu aqui nesse podcast, e aí eu vou pedir então para elas se apresentarem. Vou começar pela letra B de Nayara Bernucci. Eu sempre fico nervosa porque eu não sei qual codinome vai ser usado. Então, dependendo ali, eu não sou a primeira, né? Vocês já me conhecem como Nai, ou Bai, ou Dua Lipa, ou como preferirem, ou advogada do Bizarrismos. É assim que eu conheço geralmente, quando eu tenho que acionar o jurídico. Quero ver meu advogado! É um nome recorrente aqui na minha lista. E eu vou tentar entregar talento hoje, porque eu tô meio em confusão mental, porque eu vi que era coincidências bizarras, logo que a Carol chamou, né? E aí, ontem, eu pensei, meu Deus, amanhã tem Bizarrismos, eu não lembro sobre o que é. E aí, hoje, eu li o título do roteiro no grupo, a gente teve um probleminha aqui, e 10 minutos depois eu esqueci do que era. Ainda bem que agora a Carol repetiu tantas vezes que a gente tá aqui coincidentemente e tal, que agora eu não vou esquecer. Esqueceu? Que bom. Qual que era o tema mesmo? Vai falando nisso, aconteceu que eu mandei lá no grupo dos convidados recorrentes, falei, gente, vamos gravar, e aí o Kader saiu lá do calabouço pra falar, Socorro! Ué, já é hoje o episódio tal? Eu falei, não, meu querido, você não está marcado ali. Se quiser participar, pode participar. Aí ele viu o nome da Dani lá na gravação e falou, vou entrar pra atormentar essa garota. Entrou e ficou 5 minutos e saiu. Mas que bom, né? Sorte a nossa. Mas eu estou com a Dani, coincidentemente também. Oi? Pois é. Oi, gente. Aqui é a Dani. Gente não, né? Aqui é... Oi, gente. Tesão, pia. Aqui é a Dani. Amiga do Kader, né? Não é o tema do episódio, mas sou amiga do Kader, a assombração que sempre fica por aí, né? Fatos. E é isso, gente. Tô aí, vamos entregar. Bora! Seja o que Deus quiser. Pra quem não enjoou do meu sotaque ainda, calma que ainda dá tempo. É isso aí. E é impossível. Eu amo os diferentes sotaques que aparecem aqui. E as meninas bem que lembraram. É a primeira vez que elas gravam juntinhas. Juntinhas.
elas estão uma em cada estado do Brasil, mas elas estão juntinhas. E é isso, gente. O Bizarrismos é isso. Temos uma equipe que vai acabar se encontrando aí. E é o que a Bai falou. O episódio recebe a convocação lá e aparece, brota aqui. E estamos aí toda semana no ouvidinho de vocês. Ai, SMR, tudo. Bom, enfim. Sem mais delongas, então, a gente vai gravar. Eu pensei agora, imagina gravar um dia o episódio inteiro só com a ASMR. Demite aí, minha empresa! Eu já não ia conseguir, já na terceira, que já ia começar a gritar aqui. Na gravação mesmo, né? Imagina exato. Ouvir. Aí é processo. Aí eu vou falar, pelo amor de Deus, danos morais. Não quero essa garota sussurrando no meu ouvido. A galera que faz o ASMR vai processar por exato. Aí vou falar que foi inteligência artificial e aí vai entrar num grande... Vão cancelar o ChatGPT, tudo, né? Enfim, é uma grande montanha-russa de emoções. E falando nisso, eu vou então pedir pro André, né, coincidentemente, lançar aí a vinheta no coração dos nossos ouvintes que acreditam no acaso. E a gente já vai pra nossa primeira história. Eu vou ler a primeira história então pra vocês. Ela foi enviada por uma mulher. Garotas que estão gravando, eu estou olhando no meu celular, não estou acompanhando pelo computador, porque, como vocês sabem, meu computador explodiu 5 minutos atrás. E aí, pra evitar que ele fique sobrecarregado, vou deixar só os 2 lindos rostinhos de vocês aqui na tela e vou acompanhar pelo meu celular. Então, se eu estiver olhando pro além, não estou psicografando a história, inventando ela aqui ao vivo. Eu estou lendo aqui no roteiro. E a gente vai lá, então, pra primeira história que eu falei, eu preciso ler, porque ela é um multiverso de coincidências. E, coincidentemente, quem vai ler... Coincidente não, né? Porque eu escolhi. Mas quem vai ler é uma Carol, é uma história que fala de Carol e outras Caróis. Eu achei que já foi uma grandíssima coincidência, mas eu vou ler pra vocês para que todos estejam na mesma página nesta situação. Estão preparadas? Estamos, capitão! Eu não ouvi direito. Estamos, capitão! Narração Carol, enviada por uma mulher bem gostosa, que eu não sei quem é, mas tem o nome de Carol. E a gente vai dar continuidade. O título da história é A Carol Puça Serviu. Começou bem. Amiga, esse foi de você ou do ChatGPT? Seja sincera. Se vocês gostaram, fui eu. Eu amei. Eu acho que fui eu ou foi a pessoa. Eu genuinamente não consigo lembrar, porque essa história já está ali na lista há um tempão. Afinal, já faz quase um ano que a gente gravou o último de coincidências. Tudo isso? Então, já faz muito tempo. Se vocês acharam uma bosta a piada, fui eu que dei o título. Se vocês acharam bom, foi a pessoa que deu o título. E é isso, eu vou defender os únicos que eu defendo na vida são os nossos ouvintes. E é isso que vai acontecer. Mas eu achei legal, um trocadilho do Carilho, assim. Eu vou começar. A história foi a seguinte. Oi, Carol. Eu sei que as histórias são anônimas, mas eu achei engraçado que o nosso nome tem a ver com a história toda. O meu nome é Carol, e eu nasci em uma época que sempre tinha várias pessoas com o mesmo nome. E essa história é bem curtinha, mas engraçada. Provavelmente a pessoa, além de mim, a Xará, ela nasceu na mesma época que eu, porque eu posso garantir que se você nasceu ali em meados dos anos 90, até mais ou menos 2000 e poucos, tinha pelo menos 35 Carols na sua sala. E é isso, somos maioria, né? E tanto que eu cresci sendo sempre chamada pelo meu sobrenome, porque realmente tinha diversas. E ela falou assim, eu estava na faculdade e a minha melhor amiga se chama Carol também. Estávamos saindo para o intervalo e um grupo de conhecidos se juntou com a gente para ir num empório perto da faculdade. Eu conhecia todo mundo que estava ali, menos uma menina. Quando passamos por um carro aleatório que estava extremamente mal estacionado, eu fiz uma brincadeirinha com a minha melhor amiga e falei, nossa, Carol, estacionou bem, hein? E não foi a minha surpresa, que sou bem azarada, a menina que eu não conhecia, a única do grupo que ela não conhecia, respondeu, é que eu estava com pressa. Sim, em uma faculdade inteira, 1000 carros estacionados, eu acertei a menina dona do carro e o nome dela também, que óbvio era Carol.
Perdi até a fome, kkk, amo o podcast. Eu tenho azar no jogo, azar na sorte, azar no azar. Meu, sabe o que é o pior? Eu acho que o pior foi que era a primeira interação, né, delas, porque ela não conhecia a menina. Então, tipo, já começou assim. E assim, a coincidência bizarra é que justo, né, a menina era dona do carro, chamava Carol também, ela foi fazer uma piadinha com a Carol, né, tipo assim, é inegável que tem muitas coincidências nessa história. Mas eu fico pensando, mesmo se a Mona não chamasse Carol, já teria sido muito terrível, porque ela falou que o carro tava porcamente estacionado. Então não tinha, mesmo que ela falasse, não tô falando de você, Carol, tô falando de outra. Tô falando do seu carro, tô falando da sua baliza, desculpa. E é uma história muito gostosinha também, porque são as pequenas coincidências do dia a dia que acontecem, né? Às vezes Exato. você pergunta pra alguém, por exemplo, até pra galera mandar história pra cá, você pensa assim, mas eu não tenho uma história, tipo, de uma coincidência gigantesca. Kader sempre conta a mesma história do cara que foi no aeroporto. Ninguém Do aeroporto, essa mesmo. Ninguém mais aguenta isso. Tipo assim, cara, são as coincidênciazinhas assim que Sim! dá um... Exato. Amiga, é isso mesmo. E que bom que você falou isso, porque, cara, muitas vezes eu falo, tipo, alguém tá me contando uma história no dia a dia. E eu falo, cara, manda no meu podcast. E a pessoa fala, não, mas é uma história tão simples. Então eu falo, cara, mas é boa demais. E aí, falando nisso, tava viajando semana passada. Bom, enfim, quando as pessoas escutarem esse podcast, pode ser que tenha feito um ano já. Mas enfim, foi na semana passada, agora, conforme estou falando. Foi há 84 anos. E eu tava viajando com alguns amigos com a minha tia e alguns amigos dela, né? E eu conheci eles lá. E um deles, eles estavam falando de avião, enfim, a cidade que a gente tava em Lisboa tinha um fluxo muito alto de voo, né? Chegando, indo embora e tudo mais. E eles estavam falando de avião. E um desses amigos comentou que muitos anos atrás era pra ele e aí isso é uma coisa meio macabra, né? Falando de... Muitos anos atrás ele tava pra viajar, e eu acho que era trabalho, não sei. Ele ia viajar pro Rio Grande do Sul. E ele passou muito mal. Acabou que não foi, né? Tava em São Paulo, com as passagens de ida e volta compradas e tudo mais. Passou mal, né? Ficou com o intestino solto, não foi viajar. E aí, quando ele viu na notícia, né? Dias depois, o voo de volta dele, que ele já tinha comprado e não foi, era o voo da TAM, que foi da TAM, né? Que teve o acidente no aeroporto de Congonhas. Meu Deus. Se ele não tivesse, olha a coincidência bizarra, que aí já entra em vários méritos, né? Tem gente que acha que é o destino agindo e tudo mais. Eu até sou bem adepta disso, nesse tipo de coincidência, mas realmente ele viu depois que era pra ele estar, era o voo que ele tinha comprado, de ida e volta, só que como ele não foi, né, a volta dos que não foram, ele não voltou, não embarcou neste voo. Mas olha que bizarro. Imagina como fica a cabeça depois disso, né? E parece aquele filme Premonição, sabe? Sim. Eu lembro, quando você tava contando, eu lembrei desse filme, porque eu reassisti esses dias, o quinto, achando que era o que... Só que acho que nem saiu no cinema, vai sair um no cinema. E eu tava... O que vai sair esse ano, vai sair novo. E eu tava viajando e achando que já era esse, né? Porque eu vi há um tempo que... Aí eu coloquei e eu vi que tava, tipo, muito... Estranho. Porque o quinto eu acho que é de 2010, por aí, é muito antigo. E aí eu vi que não tava uma qualidade muito legal, os efeitos, assim. Daí eu pensei assim, nossa, que legal que eles se mantiveram fiéis a isso. Essa é a essência desses filmes. Não que eles mantiveram um efeito merda aqui. Gostei, raiz, mostrou, né, alma, personalidade. E aí eu descobri que era um filme antigo na metade só, assim. Eu falei, agora eu vou terminar, né? Continua sendo um bom entretenimento. Imagina, tipo, a galera gravar um Star Wars agora com as animações de antes, assim, aquelas animações maravilhosas. Exato, aquele som, o efeito sonoro. No inverso, né, que vamos dizer que não, né, teoricamente não tem som. É verdade. Exatamente. Mas é só quando você quiser ver de onde que é o filme, uma das dicas se ele for dos anos 80, 90, até começo dos anos 2000, vai ser um homem barbado, com idade pra se aposentar pelo INSS, e ele vai estar fazendo o papel de um jovem de 15 anos do ensino médio, até o primeiro Premonição lá, que os caras estavam, acho que era, não sei se era o primeiro, o segundo, que é do avião lá, e que eles, é a galera do ensino médio viajando, aí é sempre os mesmos, essa é outra coisa também, vai ser os mesmos
atores. Quem fez As Branquelas, Pânico, Todo Mundo em Pânico e Premonição são os mesmos atores, todos, igual. De brinde, eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Vai ser o mesmo elenco e eu acho isso fenomenal. E eu vejo que isso não tem nada a ver com coincidência, porque não é uma coincidência, né? As pessoas, de fato, são escaladas pros filmes. Mas eu percebo que agora, quem for assistir os filmes da nossa época de agora, daqui a 10, 15 anos, vai olhar e falar, nossa, a Sydney Sweeney fazia todos os filmes do universo? Sim, que agora ela tá fazendo. E a mesma coisa acontecia nos anos 2000. E olha que coincidência que eu assisti até o final. E eu acho que o do avião é o primeiro filme. E o quinto acaba no primeiro. A cena do avião. Ô louco! Tinha isso mesmo. Isso eu acho fenomenal, tá? Isso aí eu acho da hora. Que quando eles conectam as histórias, né? E você fica tipo, nossa, o que era antes, na verdade era depois. E eu acho um plot twist maravilhoso. Inclusive, eu estava lendo um livro chamado A Paciente Silenciosa. Quem quiser aí uma indicação. Bom. E acontece coisas assim, né? Parece. É suspense? É um grande suspense. Meu, amiga, é muito legal, tá? Eu recomendo. Uma das minhas metas desse ano que eu estou cumprindo é de ler mais, né? A primeira meta era aprender a ler. Aí aprendi. Aí a segunda, eu tô agora fazendo aulas de inglês com professora Giovanna Bárbara, e, né, que tá aqui na descrição do episódio. E também agora estou lendo livros. E a outra meta é ter menos preguiça, porque senão a qualquer momento vão estar me chamando de Gustavão o Preguiçoso, que é justamente o nome da próxima história. Que a Dani vai ler. Eu coloquei aqui grifado em azul para remeter aos lindos olhos azuis dessa ucraniana deliciosa que tá aqui com a gente. Mas, enfim, vou pedir para ela assumir então a palavra. Já diria o Livinho, né? O Olho Azul Piscina. Olho azul piscina, a preta domina. Esse. Essa música. Linda música, muito Maravilhosa, poema. né? Ai, igual o Livinho. Essa é a do RH, né? Não, Ah, vou mandar gente. o RH todo mundo porque tinha um olho azul piscina. Esse cara é um poeta. Poeta. Vamos lá. Gustavão Preguiçoso. Minha mãe sempre foi uma pessoa muito sensitiva. Ai, Dona Neide também é. A gente já tem alguma coisa em comum nessa história. Eu já sabia, por isso eu botei pra você. Mentira. Mas um beijo pra Dona Neide, inclusive. A gente já contou a história dela, inclusive aqui no Coincidências Bizarras. É verdade. Então tá bom. Minha mãe... É verdade, agora cala a boca que eu vou ler essa porra dessa história. Ó a Dona Neide, sua filha aqui, me ofendendo. Vamos lá, a mãe do Gustavão, então... Não sei se é do Gustavão, mas de quem tá mandando a história, sempre foi uma pessoa muito sensitiva. Várias vezes ela já teve algum pressentimento, bom e ruim, que logo depois se tornou realidade. Ou então sonhou com alguém e a pessoa apareceu pra falar com ela ou morreu. Trágico. Coisas assim. Muito tênue. Exato. Eu nunca liguei muito pra isso. Eu sempre achei que era alguma coincidência ou até alguma paranoia. Mesmo porque teve vezes que ela teve algum sentimento e nada aconteceu, por exemplo. Sei lá, eu era bem cético. Mas dessa vez... eu fui a vítima. E depois passei a ter medo dessas premonições dela. Te amo, mãe. Esse atrasado, fui viajar com os meus amigos. E na semana toda antes de eu ir, minha mãe ficava falando coisas do tipo: filho, tome cuidado, não vai fazer trilha lá. Abre parênteses. A gente foi pra Ubatuba e lá tem várias praias com trilhas ao redor. Depois, ela falava: olha, se chover, fica na casa, não vai sair no mato. Até aqui, tava tudo normal de mãe, né? Só que o problema foi que, no dia que eu fui sair pra viajar, ela falou: filho, fique com seu cartão do plano de saúde por perto e fale pros seus amigos qual é o seu plano. Porque se você precisar de alguma emergência, principalmente ortopédica, seus amigos precisam saber onde te levar. Eu falei só: beleza, mãe, falou. Não, que é isso? Ela foi específica. Ortopédica. Se no dia 25 pela manhã você acabar quebrando o seu braço jogando futebol, filho, vá para o hospital tal. O Cleitinho vai meter uma voadora no teu braço. Se forem bater um escanteio, você não cobre a falta, ou se cobrar, já se prepare com o seu cartão do plano de saúde. Gente. Doideira!
A gente ia passar o feriado todo na praia. O plano era fazer churrasco e beber umas lá na casa mesmo, só que no segundo dia de viagem, um filho da p*** amigo meu chegou com a ideia de irmos fazer trilha, já que tava meio nublado e não daria pra aproveitar muito a praia mesmo. Nessa hora, lembrei da minha mãe e até dei risada sozinho e já pensando que ela me falou justo de não fazer trilha. Premonição aí, que a Bai Exato. ia ter. A Bai teve uma premonição de que a gente ia falar disso na próxima história. Premonição, é. Olha como as coisas se conectam aqui nesse podcast. Será ou são apenas coincidências? Coincidências bizarras? Gente, mas assim, só queria fazer um comentário rápido aqui, que eu já não gosto de trilha, odeio trilha, então pra mim já ia ser Porcaria! Nossa, um rolê horrível. Ainda mais se minha mãe tivesse me falado pra eu não fazer trilha, e caso eu precisasse de emergência ortopédica, aí que realmente eu falaria, olha, não, pode ir, eu vou ficar aqui, tá chovendo, eu vou ficar aqui assistindo um Netflix. Exato, esqueça. Eu já não sei nem se eu ia estar nessa praia aí. Aí, quase todo mundo topou, menos um casal que estava de home office e um outro amigo nosso que é um preguiçoso filho da p***. Você mesmo, Gustavão. Um beijo, Gustavão, pra você. Um abraço, Gustavão. Coitado, velho. Eu deveria ter ficado lá com o Gustavão, porque eu só me ferrei a partir daqui. Fomos pra tal trilha, no meio do negócio começou a chuviscar e tivemos que parar para esperar passar um pouco. Quando parou a chuva, fomos tentar sair dela para voltar para casa, já que ninguém tanca numa trilha na lama. Ó a Bai aí. A Bai aí, olha, eu avisei que não era pra gente pisar aqui nessa trilha. Trilha não é bom. E com lama ainda? Azedou. Pois a gente estava voltando, e aí um amigo meu, mesmo que teve a ideia da trilha, escorregou e eu estava logo atrás dele. Eu amorteci a queda dele e ele conseguiu parar. Mas eu fui escorregando. Ai. Eu amorteci a queda dele e ele conseguiu parar. Mas eu fui escorregando. E caí de um morrinho que tinha lá. Mano, pior que ele falou, a partir daqui eu só me ferrei, realmente. E um detalhe muito magnífico, né? Ele lá em cima, ele xingou o Gustavão, aí ele xingou um FDP, falou pra gente fazer trilha e tal. Aí, ok, de graça, né? Agora, justo agora que é a hora que o amigo dele prejudicou ele não xingou de nada. Ele falou, nossa, meu amigo tropeçou e aí eu acabei amortecendo a queda dele. Eu tava esperando que agora ele ia destruir o amigo dele nas ofensas, né? Mas não, porque ele... se fosse o Gustavão, ele tava xingando, né? Não, o Gustavão tinha que ser ofendido mesmo. Beijo, Gustavão, pra você. A queda não foi tão alta, mas eu tentei amortecer com o meu braço e acabei deslocando o ombro na queda. Ah lá, a emergência ortopédica. Ó a mãe dele aí fazendo, sendo sensitiva. A prima da dona Ney. No vidinho dela lá, eu falei, eu avisei, nenhuma, nem duas, foram 3 vezes. Diretamente, não foi que eu lancei um enigma. Eu falei, filho, você vai. Foi Tem coma. Pega o caramba da carteirinha ortopédica lá, pelo amor de Deus. Você viu que ela já desistiu, né? Ela, ao invés de falar, filho, não vá, não faça, o que realmente dá muito errado nos filmes do Premonição, você não pode impedir, né, que nada aconteça. Mas ela falou, filho, vai mesmo. Desloca esse ombro aí. De boa, de boa. Não vai morrer, tá ótimo. Aquelas coisas, a gente pede alguns sinais pra Deus, né, e tal. Aqui não, aqui, gente, tinha uma seta vermelha gigantesca piscando. Exatamente. E ela falou o cenário completo. Chuva, trilha e ortopedia. Ortopedia, exatamente. E ele, não, de boa. Ele vendo tudo acontecer e falar, não, coincidência. Beleza, mãe, falou. Falou. Eles tiveram que me levar pro hospital para o médico colocar meu ombro no lugar. E eu tive que admitir que dessa vez minha mãe foi muito certeira com as preocupações dela. Eu avisei. Eu falei pra ela que ela tinha me zicado e ela só disse... Filho, eu não fiz acontecer, eu só sabia que ia acontecer. Caraca!
Amei essa mãe, juro. Essa frase, inclusive, eu vou usar pra tudo da minha vida. Eu adorei. Eu sabia que ia acontecer, mas eu não sou a culpada. Aí ele até falou ali, ó, no final. Próxima vez eu fico na casa com o Gustavão Preguiçolas. Abraço pra vocês. Fica mesmo com o Gustavão. Às vezes é melhor ser preguiçoso. Xingou o Gustavão. Exato. E às vezes a pessoa preguiçosa é até mal compreendida, na verdade, né? Porque ele ficar em casa não ir na trilha é preguiça. Depois de eu terminar essa história, eu não tô enxergando assim. Certeza que a mãe do Gustavão falou pra ele, ó, não faça trilha na chuva. Ele escutou a mãe. É verdade, mano. E eu digo mais. Eu fui Gustavona preguiçosa porque acabei de ver que eu não botei o título da próxima história pra Bai. Aconteceu uma coisa muito louca. E aí eu vou ver aqui, né? Enquanto alguém conta uma história aí, eu vou ver qual que era o nome da história da Bai. Achei. Shhh, ninguém conta mais nada. Silêncio absoluto neste podcast. O nome da história da Bai é Mikasa Sukasa, e não estamos falando da caça de praia que o moço foi com os amigos dele. Vou colocar aqui, Mikasa Sukasa. Antes, né, de passar a palavra, eu ia falar, sigam a intuição da mãe de vocês. E também, gente, vou falar, tá? De mãe é a principal, é claro, mas eu tenho algumas amigas que têm um feeling, assim, e eu tenho, não vou escutar, não vai acontecer nada aí. Se eu bati 3 vezes na madeira, nada vai me acontecer. E às vezes não é bem assim que as coisas funcionam. Então, hoje mesmo eu estava jantando com uma amiga minha e eu comentei, né, sobre uma coisa lá que vai acontecer, uma pessoa que eu vou encontrar lá. E ela falou, ai amiga, não tô com uma sensação boa sobre isso. E aí desde então, eu estou em pânico. Hoje é dia 8, vou encontrar essa pessoa no dia 12. Aí eu volto na outra semana contando pra você. Se eu conseguir voltar, né? Eu volto aí pra falar se aconteceu alguma coisa estranha, se essa minha amiga teve uma sensitividade certeira. Mas sigam, custa nada. Tem coisa que não custa nada. Não custava nada esse moço não ter feito trilha. Podia ter ficado assistindo Premonição 1, 2 e 3 com a Bai e o Gustavão. Exatamente. Mas não fez. Não fez e se quebrou. Então vamos lá. Narração Bai, enviado por homem, em rosa. Mikasa Sukasa. Para dar um contexto, minha mãe e eu temos a mesma cidade natal. Minha mãe nasceu, cresceu e estudou lá. Inclusive, foi no primeiro emprego dela nessa cidade que ela conheceu meu pai, que foi para lá por causa do trabalho, e eles se conheceram na empresa, depois casaram e eu nasci. Alguns anos depois, eu tinha uns 6 anos de idade. Minha irmã tinha acabado de nascer, meu pai mudou de emprego e saímos da cidade. Anos depois, eu era recém-formado na faculdade e consegui um emprego na mesma empresa que meus pais tinham trabalhado quando se conheceram. Essa não é a maior coincidência da história, kkk. Eles já tinham se aposentado, mas foi legal ter seguido os mesmos passos deles. Então, eu me mudei de volta para minha cidade natal e, num momento de solidão e carência, kkk, dei match com uma garota no aplicativo e começamos a conversar. Todos nós sabemos bem o que é isso, passar por isso. Esse momento todos passamos. Coincidentemente, todos passando. Não precisa se sentir envergonhado por isso. Exato. Saímos umas 2 vezes, mas em ambas a gente se encontrou direto no restaurante. Então eu não sabia onde ela morava, só o bairro. Bom, para minha surpresa, certo dia, ela me chamou para ir jantar na casa dela e eu fui. Chegando lá, descobri que ela morava na exata mesma casa que minha mãe morou quando era criança até o final da adolescência. Minha mãe amava aquela casa e já tinha me levado na frente para conhecer muitos anos antes. A garota não acreditou quando contei. Ela achou que era conversinha minha, kkk. Você quer me conquistar, para. Que é o destino, para com isso. Então a garota não acreditou quando ele contou, achou que era conversinha dele. Ligamos pra minha mãe por vídeo pra ela confirmar. Foi estranho porque a gente nem namorava e ela lá em vídeo com a minha mãe. Eu acredito em você. Não precisa ligar pra sua mãe por vídeo. Tá tudo bem. Nós nos relacionamos por mais 1 ano depois disso, mas por termos interesses muito distintos não deu certo continuarmos juntos. Mesmo assim, foi bem legal, porque uma vez minha mãe foi passar o final de semana comigo
e consegui levar ela para entrar de novo na casa de infância dela. Ela ficou bem emocionada. Observação, hoje ela não mora mais lá. Então eu considero isso mais coincidência ainda, porque conheci ela justo no período que ela morou nessa exata casa. Que fofo! Realmente que foi coincidência. fofo. Legal. Muito, né? Eu gostei. Eu adoro. Esse é um sentimento que eu tenho com coincidências bizarras, quando a gente não está falando de alguém que escorregou na trilha e o amigo fez ele quebrar o ombro, mas nesse caso aqui, eu acho muito fofinho essas histórias. Mandem sempre pra gente. Achei muito fofo isso. E eu não sei se vocês têm ainda... Como que foi, né, a infância de vocês? Se vocês cresceram numa mesma casa, ou tipo, não, me mudei muito e tal. Mas quando é, tipo, igual a mãe, né, a infância e a adolescência, por exemplo, você cria um apego, principalmente na primeira infância, assim, você tem uma coisa, tipo, esse lugarzinho aqui que eu cresci. E eu sei porque eu visito minha casa de infância até hoje. Mas eu achei muito fofo. Eu ia super querer entrar se eu pudesse, assim, se a pessoa me desse a oportunidade. E vocês? Vocês desceram no lugar no mesmo ou vocês são nômades? Eu cresci num condomínio que são 8 blocos de prédios, mas os prédios têm 4 andares só. E na época que eu cresci lá, tinha muita criança. A minha infância foi muito feliz. Tinha o parquinho assim, aí tinha... essas casinhas de madeira, assim, tinha quadra de futebol. Aí tinha uma parte que tinha uns caminhos, assim, pra andar de bicicleta e tal. E pra mim, tipo, era tudo muito gigante, assim. Era, nossa, um clube, assim. E hoje, meus pais moram num outro prédio que é perto desse condomínio. E tem um supermercado do lado desse condomínio, e às vezes eu vou fazer compra a pé lá, quando eu tô lá na casa dos meus pais. E aí a primeira vez que eu fui nesse mercado, eu olhei o condomínio, porque entre o mercado e o condomínio tem um gradil pra separar, mas é transparente, né? Você consegue enxergar. E aí eu olhei os prédios e deu uma nostalgia, assim, um sentimento super bom. Só que aí eu vi que, tipo, o prédio era bem menor do que o que era na minha cabeça. E eu tenho um primo que mora lá hoje, que ele ficou com o apartamento que era do meu tio. Meu tio mudou, e aí meu primo foi morar lá. E ele fez a festinha do filho dele lá, e eu fui, e aí eu andei pelo condomínio. E, assim, tudo mini hoje em dia pra mim. E na época era, nossa. Sim, é gigante. A Disney, era a Disney, morava na Disney. Mas foi legal revisitar. Eu adoro, gente. A mesma coisa acontece comigo quando eu visito a minha casa de infância, que é a que eu já fiz alguns episódios falando. Mas é isso também. Eu tinha a impressão de que a escada era gigante, que o teto era muito alto, que a sala era um cômodo enorme. Nossa, como que cabia o escritório e a sala no mesmo ambiente? Aí, tipo, quando eu vou agora, eu falo, como assim? Como assim? E é bizarro uma coisa também, que a minha mãe, quando vai junto, tipo, a minha mãe já era adulta quando a gente morava lá. E quando ela vai, ela tem, claro que não é na mesma proporção que eu, mas ela também tem umas lembranças de que o lugar era muito maior. Então, engraçado como passa aí 20 anos lá, a gente muda a nossa perspectiva, principalmente quando a gente é criança, mas é engraçado que a minha mãe também. E você, Dani? Lá em casa, os meus pais moram até hoje na casa que eu cresci, assim. Eles... Uma casa lá no bairro de Porto União. E... Lá em Boa Vista, a conquista da então... Tá bom. União da Glória. Longe daqui. Mas a casa é muito legal, assim, porque os meus pais casaram e eles que ergueram, assim, tinha pedreiro e tudo, mas tem a mão deles lá na casa, sabe? Eles que ergueram a estrutura. Tijolinho por tijolinho, eles fizeram e tal. Então, tanto que a gente era pequenininha, eu principalmente era pequenininha, assim, o chão não tava terminado ainda. Então foi, à medida que a gente crescia, a casa ia ficando pronta, sabe? Nossa, que da hora! Legal. Que a gente morando aqui em Curitiba, ir pra lá, assim, é um descanso, tanto físico quanto mental mesmo. A gente se sente realmente abraçado pelo ambiente, né? E por todas as memórias que aquele ambiente traz pra gente. É muito gostoso. Sim, né? não, e a casa cresceu junto com você, né? Tipo, digamos assim. Ela foi tomando forma enquanto você também, como ser humano, ia crescendo. Eu adorei! E outra coisa, eu fiquei pensando, né? Eu ia falar no seu caso, eu ia falar pros meus pais, tipo, não vendam nunca essa propriedade, porque é nossa, tipo,
sei lá, um apego muito grande. E eu pensei nisso, que esses dias eu tava jantando com uma amiga e ela falou, ela tem um filho pequeno e ela falou, cara, eu não quero me mudar pelos próximos, sei lá, 10 anos, porque eu quero que ele construa essas memórias de um lugar, entre aspas, fixo, assim, mas tipo, numa casa. Ai, adorei. Então, você viu a casa tomando forma, a Bai construiu 8 prédios e uma casinha de madeira lá em Jundiaí. E eu construí a Vila Militar lá de São José dos Campos também. Foi uma coisa incrível que aconteceu. Como se eu fosse onipresente. E quem mais é onipresente? Diógenes, o onipresente. Esse é o título da próxima e última história que contaríamos aqui hoje do nosso roteiro, né? Se as meninas quiserem contar alguma outra coisa aí, os dígitos do cartão, a gente não vai reclamar. Porém, eu irei para a narração Carol, enviada por uma mulher, e aí é Diógenes, o onipresente. Eu lembrei muito da Bai com essa história, pois fala de... Fiquei na dúvida se a Bai ia ler essa ou se ela ia ler a outra história do que ela leu. Mas eu falei, a Bai, ela tinha boas lembranças do Coincidências Fofinhas, então eu vou deixar a história mais fofinha pra ela. E agora eu contaria... Obrigada, amiga. Imagina! Agora eu vou te traumatizar com uma história. Caríssimo. Agora eu vou acabar com a sua lembrança boa desse episódio. Mentira, é uma história de boas. O Coincidências Bizarras, ele é isso, né? As coincidências são geralmente histórias mais leves, mais legais, engraçadinhas, e eu particularmente adoro. Não falo isso todo episódio, todo tema, nem fui eu que pré-selecionei todos os temas do podcast. Mas, dito isso, adoro Coincidências Bizarras. Mandem história, um beijão e façam aula de inglês com a teacher Giovanna. Seguindo aqui, então, Diógenes, o onipresente. Existe uma pessoa que recorrentemente aparece na minha vida e eu mal o conheço. KKKK, vou explicar. Parece aqueles negócios, você sonhou com este homem? Vocês já viram isso? Aquela imagem de um cara que é um retrato falado de um cara muito esquisito, que muita gente, eu vou colocar ele aqui nas imagens do episódio, mas é bem famosa, assim, a imagem que, tipo, muitas pessoas já reportaram que sonharam com esse cara, que elas não conhecem, e aí aparece lá, tipo, você já sonhou com esse cara? E é um cara muito esquisito e feio, e você olha e fala, mano, graças a Deus não. Mas enfim. Esse cara deve ser doido. Essa moça, ela é assombrada por Diógenes, quer dizer, esse é o nome que ela deu, mas que recorrentemente aparece e ela não conhece, e ela vai explicar. Eu nunca vi isso do sonho que você falou, mas eu sei que, na verdade, não sei se é verdade, mas eu já ouvi falar que a gente não consegue criar rosto no sonho. A gente só sonha com coisas que a gente já viu mesmo. Você vê no cotidiano, né? Às vezes sai, sei lá. Nossa, ainda bem que eu nunca sonhei com ele. Hoje vai ser o primeiro dia. Prazer. Vai ser o primeiro dia, porque agora vocês já conhecem esse rosto. Aí vocês não vão criar um rosto novo. Eu acabei de amaldiçoar vocês. Nossa, obrigada, Carol. Espero que o Diógenes dessa história não seja esse cara. Eu também espero que não. Se ele for, já não gostei, já não vou ler mais. Dito isso, a Mona contou aqui pra gente o seguinte. Eu estudei numa escola meio tóxica, na qual os alunos eram classificados por uma média de desempenho acadêmico. E eu era do time de handball da escola. Tá bom? Ok. Eu também fui de uma escola tóxica desse jeito. Eu também. Eu te entendo, moça, eu te entendo. Mas pelo menos a minha escola era só a sala A. A primeira turma era dos 30 melhores alunos, o resto era todo mundo ruim igual. A minha tinha A, B e C. Ai, a humilhação, ela é realmente, que coisa, né? Ela percorre, assim. Nessa época aí, né, uma menina do time de handball namorava um rapaz que era de outra escola e ele era do mesmo ano que ela, que é um ano mais velho que eu. E eu lembro dele nitidamente porque ele sempre ia nos nossos jogos e ela estava lá com ele. Nunca falei com ele diretamente, mas eu sabia quem era por conta disso, dele sempre ir nos nossos jogos assistir a namorada dele. Vou chamá-lo de Diógenes. Eu acabei saindo do time no meio do ensino médio porque eu queria focar no vestibular e eu não achava que dava pra fazer isso enquanto eu tivesse algum hobby ou vida social. É muito adulto. Então, eu parei de ter contato com essa garota do time e, consequentemente, com o namorado dela, o Diógenes. Coitada, né, gente? A gente passa por uma lavagem cerebral na época do vestibular, né?
Ainda mais aqui, a Dani, coitada, foi fazer medicina, pelo amor de Deus. É uma coisa, não pode viver, e é o sentimento de culpa, né? Eu lembro que na época do pré-vestibular, o cursinho, eu sentia culpa. Se eu, sei lá, vou no cinema uma vez no semestre, eu ficava tipo, nossa, eu tinha que estar estudando. E mesmo que às vezes você não tenha esse sentimento, outras pessoas colocam isso na tua cabeça. Ou é um professor, ou é um colega que tá estudando junto com você, tipo, gente, pelo amor de Deus, olha, dica pro cursinho, vivam, tenham outras bolhas, não fiquem só estudando, não fiquem só fazendo isso. Eu, por exemplo, passei no ano do vestibular que eu tive o meu maior círculo de amizades, que eu saía mais e tudo, tipo, você espairece, cara. Sim. A pior coisa é se você ficar bitolado naquilo ali. É verdade. Beleza, você pode até passar, você pode até conquistar o teu objetivo e tudo, mas vai ter um custo, e isso vai te cobrar lá na frente. Sim, Então, exato. Tem que ter esse equilíbrio da cabeça também, né? É uma coisa que eu acho que hoje em dia talvez as pessoas tenham um pouquinho mais, que eu não sei como tá exatamente cursinho, mas quando eu tô na minha cidade e eu passo lá pelos 8 prédios da BAE pra eu ir no mercadinho do lado, eu geralmente passo na escola que eu estudei quando eu era criança, e essa era a escola que, né, tinha essa coisa, tinha prova 2 vezes na semana, tinha aula à tarde, tinha simulado no final de semana, e você não podia fazer nada e tal, e na época não tinha esporte no ensino médio, né, tipo, não tinha educação física, não tinha esporte, nada assim. E eu vejo agora lá do prédio que minha mãe tá morando, eu consigo ver o pátio dessa escola e eles usam o espaço agora, tem educação física, aí tem o pessoal jogando futebol, né? Acho que mudou um pouco a cabeça, as pessoas, né, até as escolas mais tóxicas estão olhando para isso. Vamos retomar, né, reformular essa rota aqui para mostrar que é um conjunto de tudo, é a cabeça, mas atividade física, tudo que eu não faço. Não cuido da minha cabeça, não me mexo, fico o dia inteiro sentada no escritório, e por isso que eu tô aqui hoje. Coitada. Mas assim, bom, voltando para a mocinha do ensino médio aqui, ela jogava hand, aí tinha o namorado da Mona do time dela, que era o Diógenes, era o mais velho que ela, e aí ela saiu do time e nunca mais viu o Diógenes. Até que, né, vamos seguir. No 3º ano, eu prestei direito em 3 faculdades da Bahia. E quando as listas saíram, eu notei que em uma delas o nome do Diógenes apareceu entre os aprovados e o nome dele estava logo acima do meu. A lista era por colocação no vestibular. E eu vi que eu conhecia ele, né, de nome, porque ele tem um nome meio diferente. Então aqui ela botou Diógenes, o nome dele deve ser um nome com D. Foi isso que eu fico imaginando quando a pessoa escolhe o nome aqui. Eu falo, cara, deve ser um nome com a mesma letra. E a pessoa fez um mistério aqui. Eu sempre fico tentando desvendar. Inclusive, tem muito nome, né, que eu mudo aqui. Tipo, a pessoa deu um nome tal. Exceto quando eu sei que é essencial pra história. Tipo, aqui, beleza, botou Diógenes, porque era um nome diferentão. O Gustavão Preguiçolas lá do negócio, eu quase mudei, mas aí depois eu falei, putz, ele mandou um recado direto pro Gustavão, vou manter aqui então o Gustavão. Mas, enfim, é bem comum que eu mude, porque às vezes eu falo, vai que a pessoa teve um lapso e ela não mudou o nome, e aí vai vir aqui. Aí, tá vendo, Bai? Da equipe do jurídico aí? Ah, gostei, amiga! Yeah! Isso aí, pô. Ai, tô te treinando bem. Ai, que a gente tem advogado. Depois de 2 anos e 90 episódios, eu finalmente entendi a melhor opção. Mas enfim, então ela viu que o Diógenes passou, né, no mesmo curso que ela, na mesma lista e tudo mais, e aí ela falou, não achei tão coincidência, porque a maioria dos meus amigos e conhecidos prestaram direito também na época, kkk, ou direito, ou ADM, ou medicina, kkkk. Fui eu que quebrei aqui, porque eu não fiz ADM, senão ia ter alguma pessoa aqui de medicina, uma pessoa de direito e eu de ADM. Ah, verdade. De certa forma, você é uma administradora, tá? Eu sou a DM aqui do Bizarrismos, pode ser assim? É aí, ó. Gostei. Agora eu sou... Obrigada, agora eu me sinto parte. Bom, enfim. Então, né, aí saiu a lista de outra faculdade que ela prestou, que foi a que ela acabou escolhendo, e o nome do Diógenes também estava lá na bendita lista. Entrei na faculdade, depois de uns meses decidi entrar no time de handball da faculdade. E pra minha surpresa, no nosso primeiro amistoso estava lá quem? Diógenes. Eu acho que ele realmente é um NPC, assim, tá ligado? Tipo, faculdade de direito, aparece o nome dele. Aí a outra rota do NPC é jogo de handball de algum meio acadêmico. E aí ele tava lá.
E ele estava na torcida do time adversário. E ele namorava. Aí, ó, o NPC aí. Ele namorava uma menina que jogava nesse time adversário aí, que ela tava jogando contra, no amistoso. E assim eu descobri que ele acabou indo pra aquela primeira faculdade que eu tinha visto o nome dele. Ok, a vida seguiu. Eu comecei o meu primeiro estágio um pouco mais de um ano depois disso. E quem era o outro estagiário da minha área? Adivinha? Ah, não. Pode ser, Sim, gente. o Gustavão preguiçoso. O Diógenes estava lá, onipresente. E aqui, né, até aqui tudo bem. Mas aqui foi quando eu comecei a achar a real, né, que era uma coincidência eu encontrar esse cara nessas ocasiões desde a minha adolescência. Mano, que mundo pequeno. Deve ser a cidade lá do cara. Eu não sei se esse faz o gosto da pessoa que mandou aqui, né? Se esse moço é bonito pra menina que mandou. Mas eu ia achar que era o destino, que era alguma coisa pra gente. Se ele é bonito, é o destino. Se ele for feio, é melhor não. Não era, não. Era uma premonição. Fuja. Bom ponto, Bahia. Eu vou te falar agora porque que ela não se envolveu romanticamente ou se envolveu. Vocês vão descobrir ao vivo aqui. Bom, mais um tempo se passou e eu comecei a namorar um veterano meu. Estamos juntos até hoje. Yay! E eu fui, assim, eu comemorei, mas não sei se ele é um tóxico, se ela sofre, mas eu espero que vocês estejam felizes. E eu fui ao meu primeiro evento oficial como namorada dele. Ai, que terror. Era um churrasco no prédio dele, com os amigos dele. Chegando no churrasco, com quem eu me deparo? Diógenes. Cara! Eu não aguento mais o Diógenes. Cara, é um stalker. É verdade, né? É mesmo, poderia ser. Olhando por esse ângulo. Será que ele usava um boné e usava óculos escuros? Igual aquele da série lá, You. É verdade. Trabalhava numa biblioteca no começo. Inclusive, não sei quem já viu essa série, não quero dar spoiler, mas eu sou apaixonada pela Becky. E eu fico muito triste com tudo que aconteceu, da forma que aconteceu. Mas, enfim, a Becky aqui da história, né? Ela encontrou o Diógenes mais uma vez. Eu que estou lendo aqui, 10 anos depois de que aconteceu, eu já não suporto mais encontrar o Diógenes. E agora que a Dani trouxe esse ponto, eu tô pensando, porque ela tava vivendo a vida dela, ela nunca foi atrás do Diógenes. Mas ele sempre tava lá, eu namoro essa moça. Aí depois, você joga handball de novo? Eu tô namorando uma outra moça do handball. Aí você vai prestar FUVEST, Unicamp e outra coisa, eu vou prestar todas essas também. Mentira, não tinha como ele saber. E sempre em ambientes diferentes, né? Círculos diferentes de pessoas. Esquisitinho. Esquisito, é verdade. Tá vendo? A Dani, ela provavelmente ela não ia ser vítima de um true crime, entendeu? Ela ia olhar e falar, já não gostei, vou atravessar a rua aqui e andar pro outro lado. Eu já ia ficar aqui, ó. Que coincidência, eu vou namorar o Diógenes. Eu também. Isso que a gente escuta esses podcasts, né, amiga? A gente consome. Exato, escuta. A gente grava aqui alguns episódios mais bizarros. A gente vai de tudo. Não, realmente falhei aí. E aí, beleza, ela encontrou o Diógenes no bendito do churrasco do namorado dela, que era veterano dela. E aí, ela descobriu que o Diógenes morava no prédio do namorado dela, né? E eles se conheciam desde pequenos. E o meu namorado sempre foi amigo do irmão mais velho do Diógenes. A última coisa... Então tem mais uma coincidência, que é a última, né? Depois disso, o stalker invadiu a casa dela e ela sumiu. Mas antes, teve uma última coincidência. Essa história como um pedido de socorro, né? Ela foi sequestrada, ela tava no calabouço junto com o Kader. Aí ela tinha o último sinal do telefone, o último % de bateria. Ela falou: cadê o link do formulário anônimo? Ligar pra polícia ou formulário anônimo do Bizarrismos que não gravava esse tema há um ano? Bizarrismos. E aí a última coincidência então foi a seguinte. Foi essa coincidência que fez ela finalmente lembrar de mandar a história pra gente, já que eu estava aí no calabouço, mentira, já que eu estava no escritório, um escritório de direito que também pode ser um calabouço, dependendo aí da época do ano. Tem gente que tem que desmarcar a gravação porque não consegue sair do trabalho. Meu trabalho parece fácil. Muito bem pontuado, tá vendo amiga. só como as coisas são? Eu já tô aprendendo as coisas. Aqui a gente conhece o mundo. E aí, ela falou assim,
Eu estava no escritório trabalhando no único dia que eu vou presencial. Ó o stalker aí. Ela encontrou o Diógenes na recepção do andar, que não é nem o andar que ela fica geralmente. Perguntei depois na recepção, algumas horas depois, né? E eu descobri que o Diógenes estava lá no escritório dela para fazer uma entrevista. Eu ainda não sei se ele passou ou não. Ah, moça, com certeza você mandou essa história, mas você já sabe agora. Me manda aqui o desfecho. Não sei se ele passou ou não. Mas é muita coincidência, kkk. Eu sei que o meio do direito é uma bolha, mas não é uma bolha tão pequena assim também. Não mesmo. Eu achei um pouco preocupante. Gente, é bom dar uma pesquisada. Manda pra gente, por favor. A gente precisa resolver esse mistério. Exato. Primeiro você manda um sinal de vida. Depois você manda um chat interno pra Bai, que eu tenho certeza que vocês são do mesmo escritório, porque essa história aí bateu demais. Aí você manda o nome completo do Diógenes e o CPF pra gente puxar a ficha completa. Os dígitos do cartão. Os dígitos do cartão. Vamos cadastrar pra ser mesário, e aí você já vai, ele vai ser mesário da sua sala, lá da sua sessão. Acredite. Não ache que não. E aí, a gente vai investigar, manda também os dígitos do cartão dele pra gente ter certeza. E o e-mail que aparece lá no Jus Brasil, pra gente acessar, pra entender os processos que ele já tomou pelas outras personagens aí da série You. Que ele, com certeza, realmente, eu achei fantástico, porque eu não tinha pensado nele como um grande stalker. Eu também não tinha pensado. E agora, realmente, gente. Quando ele começou já na adolescência, ele é tipo do episódio passado, o Norman Bates. Tudo começou aí. Cara, sim! Essa série é muito boa! Muito boa, muito boa. Eu adorei. Inclusive, o episódio aí que passou aí, que a gente teve de vizinhos bizarros. A gente citou aí o Norman Bates recorrentemente. Recomendo essa série, eu gostei bastante. Quem gosta de um suspense, assim. É uma linha tênue, né? Que tem uns momentos que você fica com um pouco de raiva, assim. Tipo, mano, caralho, o que você tá fazendo? Mas, enfim, é o que eu sinto aqui lendo as histórias de vocês. Rapaz, o Moreno tá ignorante. Mas é isso, achei ele stalker, realmente, Dani, você tem razão. Ou às vezes eu tô lendo muito suspense, assistindo muita série policial, posso estar contaminada com esse tipo de conteúdo também, né? Mas fica a reflexão. Mas não, porque eu e a Bai, a gente também tá contaminado e a gente caiu no stalker. Eu tava achando essa história até fofinha, tipo, ai, quem sabe, né? Numa história, a menina morava na ex-casa da mãe dele, e nessa história o Diógenes mora na casa, escondido da própria moça da história. Se ela não reparou ainda, ele está lá. Olha debaixo da sua cama aí, quando você for dormir hoje. Exato. Mas eu tenho medo, sabia? Às vezes eu falo, uma pessoa de aí quase 20 anos de idade que eu tenho. Vira e mexe, eu tenho medo de olhar. Quando eu me mudei pra esse apartamento aqui, essa cama já tava aqui, né? E aí eu ficava assim, ai, eu vou olhar embaixo da cama. Aí ficava aquele medinho. Ai, será que vai ter alguém lá embaixo da cama? O que eu vou fazer? E aí aparece o tal do calvo que as pessoas sonham com ele. Que merda. A minha cama é box, mas se não fosse, eu ficaria também meio assim. Então. E eu não durmo mais com a porta do armário aberta. Quando eu era criança, assim, eu não ligava, tal, porque hoje eu fecho. Por que a gente vai retrocedendo, né? Tem medos que eu não tinha antes, gente. É bizarro. O meu primo também, esses dias, ele tava contando que quando ele era criança, adolescente, ou até um jovem adulto, ele nunca teve medo de avião na vida dele. Aí hoje em dia, ele fica tenso, ele vai voar, só que, é o caminho reverso. E não é que ele passou por um grande, ou teve uma diarreia, não foi viajar e depois teve um problema. Não foi nem ele que sofreu isso. Ele tem medo. Aí eu fico pensando, tinha coisas que eu era muito mais Mas corajosa. eu acho que, no geral, criança é mais corajosa. Porque eu tava pensando esses dias eu tava lembrando do Hop Hari, né? Que eu ia muito quando eu era criança. Uhum. E eu ia, fui na montanha-russa de madeira, que é a maior zona lá. Uhum. Fui naquele elevador que sobe, despenca. Quando eu era criança. E eu ia assim, tranquilo. Hoje em dia, não vou, nem que me paguem. Eu vou só nos lights. Hoje em dia, eu vou nas montanhas-russas aceitas pras criancinhas, aquelas. Pode ser, pensando aqui, que a gente adquire conhecimento e a gente começa a ficar com medo. Mas é isso, garotas. É isso que a gente tinha pra hoje. Essas foram... Ui! Ó o microfone caindo, gente.
Essas foram as coincidências bizarras que a gente tinha. Vocês têm alguma coincidência que vocês pensaram, querem trazer? Ou querem manter, assim, uma skin misteriosa? Tá bom, vamos seguir misteriosas? Acho que sim, amiga. Ai, tô muito quero saber mais de vocês. Eu vou me matricular na faculdade com vocês, vou namorar alguém do time de handball de vocês e vou pro escritório de advocacia, o mesmo que vocês fizerem. Fiquei intrigada com esse mistério. Então é isso. Um beijo pra você que escutou até aqui. Obrigada por estar aqui escutando Bizarrismos. Mande a sua história e se você quiser receber conteúdos exclusivos, participe aí do nosso clubinho. Você pode entrar ou pelo Apoia-se ou pelo Patreon e estaremos lá com histórias exclusivas e comentadas no WhatsApp, histórias exclusivas nas plataformas para você escutar, algumas até para você ler, se você estiver assim correndo, quero ler um negocinho, você pode entrar lá no nosso clubinho, participe, o link está aqui. E também se quiser fazer English Classes 101, você e a Teacher G, fique à vontade, o link tá aqui também, procure e fala que você escutou lá no Bizarrismos, quem sabe ela não faça mais caro ainda, pra você sumir da brincadeira, ela vai fazer um preço legal pra você aí, e fale com ela, e é isso aí. Minhas convidadas, vocês querem aí mandar um beijo pra alguém, querem, sei lá, emitir alguma opinião, fala comigo. Não, a gente quis terminar nessa skin misteriosa. Não, falar que eu, apesar de ter algumas histórias estranhas aí hoje, eu continuo gostando de coincidências bizarras. Será? E continuo achando que é pra gente ter fé na humanidade, esse episódio do Bizarrismos. Amém. Esse episódio de coincidências. Amém. Mesmo com uma história de stalker. E você, Dani? Faço das palavras da Bahia as minhas. Queria mandar um beijo pro Rodrigo, meu noivo. Que já participou honorariamente do Bizarrismos. Teve um episódio aí que ele estava de comentarista lá no fundo, assim, dava uma risadinha. Uma voz funda. Um grande abraço pra você, Rodrigo. Esposa tá aqui na equipe, você tem que escutar todos e fazer comentários lá no Spotify positivos, tá? Os negativos eu não aceito, não sou obrigada. E então tá bom. Então um beijo, né? E eu vou pedir então pra Dani encerrar esse episódio com a nossa frase de efeito, que é... Ai, não acredito, que honra! E você sabe qual é, né? Eu ia falar aqui porque eu falei, vai que ela não sabe, mas você sabe muito bem qual que é, né? É essa que tá pensando. Não quero no SMR? Ai, não sei, como você quiser, cara, fiquei nervosa. Um beijinho e tchau, tchau. Que delícia!